boa tarde a todos. Muito obrigada, Roberta, né, e por todos presentes, pela oportunidade de estar aqui novamente, falando de um tema que eu tenho tanto apreço. Então, primeiro eu queria explicar por que desse tema hoje. Meu nome é Júlia, eu sou médica de família da Gerência de Atenção Psicossocial do Estado atualmente, e eu faço parte de um projeto do PROAD, um projeto de desenvolvimento, chamado Planifica SUS Saúde Mental. E na nossa última interação, né, na última vez que eu estive na região da Serra falando sobre esse projeto, que nada mais é do que uma metodologia, a implantação de uma metodologia para qualificar a atenção primária na linha de cuidado de saúde mental, a gente percebeu a necessidade de estar trazendo materiais para empoderar os profissionais da atenção primária para a realização de grupos terapêuticos, entendendo o grupo terapêutico como uma ferramenta estratégica na atenção primária no cuidado em saúde mental. Então, por conta disso, a gente inicia com essa live palestra hoje para falar um pouquinho sobre como realizar esses grupos e trazer uma experiência exitosa que eu tive durante a minha experiência na assistência com os grupos de yoga como uma ferramenta estratégica no cuidado em saúde mental. Então, acho que eu já abarquei um pouquinho dos nossos objetivos, espero que ao final dessa palestra vocês consigam compreender os benefícios dos grupos, compreender como formar um grupo. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre a formação e a condução desses grupos, como identificar as competências necessárias ao facilitador, entender critérios de inclusão e exclusão, e aí, ao final, falar um pouquinho sobre a minha experiência com o yoga. Aqui ao lado eu trago já uma imagem do grupo de mulheres que eu realizei na Clínica da Família Maria do Socorro, na Rocinha. Eu já trago essa imagem de início porque eu acho ela muito simbólica em relação à potência desses espaços, e eu vou estar comentando um pouquinho mais sobre esse grupo também ao longo da palestra. Então, por definição, né, eu trago essa frase que eu gosto muito do Ribeiro: em grupo nascemos, em grupo crescemos, em grupo adoecemos, em grupo nos curamos. O grupo, na sua origem etimológica, no italiano, grupo, significa nó, amontoado, sendo a palavra utilizada para se referir a um conjunto de pessoas. No entanto, quando a gente fala de um grupo terapêutico, é importante lembrar que a premissa da psicologia, há uma premissa na psicologia, né, que todo indivíduo é um grupo, uma vez que no nosso mundo interno, um grupo de personagens introjetados, nossos pais, irmãos, enfim, as pessoas com quem a gente convive ao longo da nossa formação, convivem e interagem entre si. Então, a importância do conhecimento e a utilização da psicologia grupal, ela vai decorrer justamente do fato de que todo indivíduo passa a maior parte do tempo da sua vida convivendo e interagindo com distintos grupos, a partir dos quais a gente se constitui como indivíduo. Então, entendendo que somos seres sociais, né, em que um conjunto de pessoas vai constituir um grupo, um conjunto de grupos vai constituir a comunidade, e o conjunto interativo de comunidades que vai configurar, então, a nossa sociedade. E esses conceitos, eles são importantes para a gente entender que quando a gente se propõe a formar um grupo na nossa unidade básica de saúde, ali a gente vai ter uma amostra da cultura da própria comunidade, assim como da cultura da nossa instituição e de cada indivíduo que vai compor esse grupo, incluindo a nós mesmos. E aí começa, né, a complexidade e a riqueza desses espaços. Mas então, simplificando, por definição, os grupos terapêuticos, eles vão ser, né, é importante a gente salientar que são diferentes dos agrupamentos, porque não se trata de um mero somatório de indivíduos, como quando a gente vê um número grande de pessoas numa calçada caminhando na mesma direção, por exemplo, mas um conjunto de pessoas que estão reunidos em torno de um objetivo comum ao interesse deles. E é nesse sentido que os grupos terapêuticos se tornam estratégias de cuidado coletivo, que vão promover, então, essa oportunidade de suporte mútuo, de troca de experiências e desenvolvimento de habilidades para lidar com questões de saúde coletiva no seu conceito amplo, né? Ou seja, a saúde não como a busca pela ausência da doença, mas o bem-estar físico, mental e social. E aí, né, nesse contexto, esses grupos serão conduzidos por profissionais de saúde e podem ter diferentes abordagens, como educação em saúde, apoio emocional, aplicação de práticas integrativas, como a gente vai ver mais para frente. E aí vai destacar que, embora eles possam ocorrer em qualquer nível de assistência, os grupos terapêuticos, eles são especialmente estratégicos na atenção primária, porque eles representam uma tecnologia leve, mas extremamente eficaz para lidar com situações de grande complexidade. E aí aqui, novamente, eu trago mais uma imagem de outro grupo, que é um grupo de dança,
que foi conduzido pelas agentes comunitárias em um centro, a gente chama de Clínica da Família, no Rio de Janeiro, que eu também passei por lá, se chama Clínica da Família Cis Valente, que situa-se na Vila Joanice. Então, os benefícios, né, do grupo terapêutico na TES, eles são muitos, porque eles estreitam os vínculos entre a equipe de saúde da família e a comunidade, uma vez que o saber do grupo não está centrado só no facilitador, né, no profissional de saúde que se propõe a fazer esse grupo, mas sim em todos os participantes, o que vai facilitar, né, com que o usuário se torne mais autônomo no seu processo de cuidado, uma vez que ele compartilha o cuidado e assim se corresponsabiliza pelo cuidado com todos os integrantes, facilita a oportunidade de criar-se uma rede de apoio, para além do binômio, né, equipe usuário, médico usuário, enfermeiro usuário. E aqui eu trago outro exemplo de um grupo de gestantes que eu tive a oportunidade de acompanhar no Centro de Saúde da Lagoa da Conceição durante a graduação, em que aquele grupo de gestantes em que participou as gestantes e seus parceiros tornou-se um grupo de amigos que passaram a vivenciar o puerpério juntos, isso foi muito bonito de ver. Então, além disso, né, os grupos vão facilitar com que se crie um espaço de formação e educação continuada para os usuários, que naturalmente vão se tornar multiplicadores na comunidade desse aprendizado, como do facilitador, que passa a compreender, né, através das interações e relações, melhor a cultura da sua comunidade. E aí aqui eu trago a palavra alteridade, porque na minha experiência no Rio de Janeiro, em que eu estava inserida em comunidades cuja resiliência, né, cuja cultura era muito distinta da que eu conhecia, eu entendia que era muito difícil praticar empatia, porque eu não tinha como dizer que eu imaginava o que era para uma mãe né, reconhecer o corpo do seu filho no necrotério através da tatuagem de tão desconfigurado que estava o corpo. Eu não tinha como imaginar isso, o que era essa dor, né? Mas eu tinha como praticar alteridade, no sentido de reconhecer as diferenças entre mim e o outro, e a partir disso colocar-me à disposição, né, nesse cuidado. E eu acho que o grupo foi uma ferramenta muito estratégica nesse sentido de eu compreender através da narrativa de todos esses integrantes como lidar com essa dor, como ser protagonista nesse processo de luto, né? E além disso, eu acredito que os grupos têm a possibilidade, eu acredito não, né? Na verdade, deixa eu até ver se aproximou aqui, deu um erro na tela, no slide, mas eu trago aqui uma frase da literatura que coloca a possibilidade, né, que esses grupos têm de mobilizar recursos institucionais e comunitários para o enfrentamento dos problemas de saúde. Recursos esses que muitas vezes do campo subjetivo, que às vezes até são desconhecidos pela equipe, né, mas às vezes inclusive recursos físicos mesmo, como a ONG na Rocinha, por exemplo, que passou a disponibilizar o seu espaço físico para a realização daquele grupo de mulheres que eu mostrei ao início. Uma vez que ali a gente entendeu que a necessidade de haver um espaço dentro do território, que não fosse o centro de saúde, em que as mulheres pudessem se sentir seguras e formar o seu QG, isso foi muito importante, né? Uma vez que a finalidade desse grupo nasceu de uma comunidade que sofre muito com a violência e a discriminação contra a mulher. E essa parceria possibilitou outros projetos compartilhados entre as mulheres integrantes do grupo, o Centro de Saúde e a própria ONG, para o desenvolvimento de atividades que viriam a compor iniciativas importantes para a rede de saúde que se formou dentro daquela comunidade, né? Então, de fato, a promoção desses grupos facilita a possibilidade da gente conhecer e construir esses recursos. E aí, quem pode formar grupos, né? Então, eu trago aqui um trecho da própria Política Nacional de Atenção Básica, que coloca as atribuições dos profissionais da atenção básica e coloca a formação de grupos como uma atribuição comum a todos os membros das equipes que atuam na atenção básica. Ou seja, qualquer pessoa, né, da equipe de estratégia de saúde da família pode formar um grupo. Mas é claro que, para facilitar um grupo dentro de todas as suas complexidades, é esperado que esse profissional tenha ou desenvolva algumas competências, né, como gostar de trabalhar com grupos e acreditar neles, então isso é fundamental. Se você é um profissional que não acredita, né, no grupo como uma ferramenta estratégica para esse cuidado, você não é um bom candidato para facilitar esse grupo. Ter empatia, né, ou alteridade e capacidade de escuta,
contenção emocional, né, que na psicologia eles chamam de holding, a capacidade de oferecer esse ambiente seguro e acolhedor, e uma comunicação clara, né, que esteja compreensiva à comunidade que você atende, uma coerência ética, nunca julgar, né, isso deve ser pactuado, inclusive, com os integrantes do grupo, então, nunca a gente faz uma fala pensando no eu, julgando o outro, né, dizendo o que eu acho que o outro deve fazer, mas talvez trazer alguma vivência similar, como que eu agi nesse momento, ou que sentimentos aquilo me desperta, mas nunca trazer aquele olhar para o outro, né, julgando o outro. E ter criatividade e flexibilidade, esses conceitos são muito importantes, porque a literatura, inclusive, coloca o quanto o grupo, ele desperta a criatividade das pessoas, né, então, através das relações que se estabelecem ali dentro, a gente cria novas formas de lidar com aquele sofrimento, seja ele físico, mental ou social. Então, é importante que a gente tenha essa capacidade de despertar essa criatividade, também possibilidade de abrir essa criatividade dentro de nós, e também a criatividade para estar mudando o rumo quando for necessário do diálogo. E flexibilidade de se reinventar, né? Nem sempre o que é proposto ali no grupo vai ser seguido. E, de novo, né, quando eu falo isso, eu lembro do grupo de mulheres em que muitas vezes o grupo facilitador levava uma proposta de tema, de dinâmica, e aí chegava no momento e a gente acabava discutindo outro tema, porque aquele grupo já era um grupo que estava tão vinculado entre si, que já não eram mais os facilitadores que propunham os temas, eram os próprios integrantes, e isso é muito legal, né, a gente conseguia atender a real necessidade do grupo. E aí aqui, a gente, né, eu botei facilitadores entre parênteses, porque a sugestão é que sempre se tenha mais de um facilitador, por alguns motivos, né, um deles mais óbvio é para que esse grupo não se prejudique com as possíveis saídas desse facilitador ou intercorrências que possa vir, que ele continue acontecendo, então que um possa ajudar o outro para garantir que os encontros aconteçam, mas também para que esse olhar múltiplo, né, que não seja somente de um profissional, sobre o que acontece ali dentro, para que esse grupo possa estar sendo reavaliado e melhorado em conjunto, né? A gente entende que com mais de um facilitador, a criatividade e a possibilidade de melhoria do grupo se expande. E lembrar também que o grupo, ele é da comunidade para a comunidade, né? Então, pode ser que em algum momento esse facilitador se torne alguém da comunidade. Isso é muito legal, né? A gente teve, na Rocinha também, quando eu estive lá, tinha um grupo de apoio aos usuários de álcool e outras drogas, que foi inicialmente conduzido por uma psiquiatra, e aí um ex-usuário passou a conduzir o grupo junto a ela, e aí quando essa psiquiatra teve que sair por motivos maiores, esse usuário passou a conduzir o grupo continuou existindo, né, isso foi muito legal. Assim como o grupo de yoga, que eu vou mostrar para vocês, aconteceu a mesma coisa, havia uma menina na comunidade que tinha formação de yoga, e no momento que eu tive que sair, ela assumiu, ela já estava facilitando o grupo junto comigo, e assim como o grupo de mulheres também, teve uma liderança na comunidade que assumiu, então esses relatos são muito legais, né, para entender que às vezes a gente dá um primeiro gatilho para formar um grupo, e depois esse grupo ele se torna da comunidade, passa a ser conduzido pela própria comunidade, e é mais uma ferramenta no território que a gente ganha, né, para o cuidado dessa população. Mas então, como formar um grupo, né? Para isso é fundamental que a gente entenda, né, que além das definições que eu citei antes, a realização de um grupo na atenção primária, ela vai basicamente responder às necessidades que têm origem nas características da comunidade, nas demandas que essa exige e também nas habilidades de um facilitador que consiga responder às situações mais complexas que possam aparecer. Ou seja, antes de formar um grupo, eu preciso conhecer minha comunidade para entender qual demanda ou qual a melhor demanda dessa comunidade para ser atendida através de um grupo. Até porque o grupo ele pode somar-se assistência e, quando bem conduzido, reduzir a pressão assistencial para algumas demandas, principalmente de hiperutilizadores, demandas de saúde mental. No entanto, eles não devem nascer com esse objetivo, eles devem ser uma estratégia que se soma às estratégias de cuidado, mas que não substitui o cuidado clínico, né? Então, eu preciso entender da minha comunidade primeiro, se a nossa equipe conhece o nosso território, né? Que tipo de atividade coletiva já é desenvolvida nesse território, quem são os autores envolvidos,
né? Quais são as principais demandas, necessidades dos usuários deste território, quais indicadores de saúde dessa comunidade, quais os riscos e vulnerabilidades observadas, e aí como é que a gente pode fazer isso, né? Através das reuniões de equipe, onde a gente ali já começa a desenvolver nossas habilidades como possíveis facilitadores e conhecer as potências dentro da equipe nesse sentido, através dos conselhos de saúde da comunidade, através da observação ativa, né, nas visitas domiciliares e percursos dentro do território, e através das listas de acompanhamento, né, nas nossas planilhas de vigilância em saúde desses usuários quando houver, né. E aí, uma vez compreendida a necessidade que pode se beneficiar com a estratégia do grupo, definir quem vai ser o nosso público-alvo. Serão adultos, né? Adultos a partir de que idade? Vai ter uma restrição de gênero, de condição de saúde, né? Então, por exemplo, o nosso grupo de mulheres, ele era livre para mulheres acima de 15 anos, porque a gente entendia que alguns assuntos que poderiam ser tratados ali não eram compatíveis ao público infantil, né? Então, junto ao público-alvo, estabelecer os objetivos. Então, meu objetivo é promover um espaço de relaxamento para o cuidado em saúde mental devido à situação de conflitos no território, por exemplo, como foi o grupo de yoga que eu vou mostrar mais para frente. Ou promover um espaço de escuta e compartilhamento de experiências para o empoderamento das mulheres da comunidade, como foi, né, vítimas de violência, como foi o grupo de mulheres. Ou promover um espaço de educação sobre plantas medicinais através do cuidado compartilhado com a comunidade de uma horta comunitária, enfim. Então, são múltiplas possibilidades, né? Eu gosto de trazer os exemplos aqui para já ir despertando a criatividade em todos. E, idealmente, esses objetivos, eles devem ser revistos e compartilhados com os integrantes do grupo, né? Para que eles possam, inclusive, podem ser reajustados ao longo do processo. E aí, a partir do objetivo e do público-alvo, a gente deve, então, elaborar as ações e estratégias para transformar esse grupo em realidade. Então, vai ser um grupo aberto ou um grupo fechado, né? Por exemplo, um grupo aberto, ele é um grupo em que as pessoas podem entrar a qualquer momento, a qualquer encontro. O grupo de yoga era um grupo aberto. Ou é um grupo fechado, né? Que tem início, meio e fim, em que estabelece um grupo e somente esse grupo pode participar até que cumpra-se o objetivo, como, por exemplo, um grupo de tabagismo, em que o coletivo decide juntamente quando que eles vão parar de fumar o cigarro, né? Então, é importante que eles passem por esses processos juntos. Ou um grupo semi-aberto, em que na saída de um outro pode entrar, né? Mas necessita-se que um saia para que outro possa entrar. Então, isso vai depender dos nossos objetivos, né? O espaço físico, né? Eu tenho espaço físico para ofertar o que eu quero, então se eu quero fazer um grupo de yoga, eu tenho um espaço físico suficientemente grande e confortável para isso, né? Ele comporta quantas pessoas? Ou será que faz sentido fazer esse grupo online, né? A gente teve um exemplo, inclusive teve um telesaúde sobre isso, se não me engano, um exemplo bem positivo do grupo de meditação que foi feito aqui em Florianópolis durante a pandemia, né? Então, se meus usuários eles têm acesso à internet, faz sentido. Número de participantes, né? Aqui a gente desaconselha fazer um grupo com mais de 15 pessoas, pelo risco disso virar uma aula e perder o benefício do processo de aprendizagem em pequenos grupos que a gente tem, que é justamente essa troca, em que se espera a resolução de problemas compartilhados entre os integrantes, né? E aí nisso a gente tem que ter um cuidado especial para não ter mais profissionais que participantes. Lá na Rocinha, naquele grupo de mulheres, como a Rocinha era um local que abarcava muitos estagiários de vários lugares do mundo, houve alguns, mundo e Brasil, né, e houve alguns momentos em que muitos profissionais, muitos estagiários queriam estar no grupo, e a gente tinha que ter esse cuidado para entender, bom, são bem-vindos, mas é importante que a gente garanta que há mais participantes, mais usuários do que profissionais, para não inibir a fala desses usuários e não tornar esse espaço um espaço dos profissionais, a não ser que esse seja o objetivo, que também é possível, né, ser um grupo para o cuidado de quem cuida. E como que eu vou divulgar esse grupo, né? Quais canais de comunicação eu tenho ao meu favor? Meus usuários utilizam WhatsApp, eu tenho um canal de WhatsApp com eles para estar enviando um folder, né? Depois eu vou mostrar mais para frente alguns exemplos. Durante a visita domiciliar, então é importante nesse momento que a gente converse e explique a existência desse grupo, como que ele vai funcionar para todos os profissionais da unidade, né, seja da recepção, do administrativo, se houver outras equipes além da sua, para que eles compreendam também o fundamento desse grupo e os objetivos para estar divulgando aos seus pacientes, né, e reconhecendo quem são os usuários que
atendem aos critérios de inclusão desse grupo, né? Então, o registro também, né? Cuidado com o registro sobre os grupos, porque é importante que mantenha-se o sigilo, e isso deve ser pactuado com os integrantes também. Então, verificar também se o seu prontuário, ele computa essa atividade. Geralmente os prontuários, eles computam os grupos, né, com uma produtividade. Então, verifique-se como é que isso pode ser feito, garanta que há uma lista de presença para registrar quem esteve nesse grupo. E aí, por fim, já manter no radar estratégias de avaliação do grupo, idealmente, que seja, né, idealmente discutido a cada encontro. Um cenário ideal seria a cada encontro, após ele, os facilitadores poderem sentar e discutir sobre como se deu aquele encontro, e aí buscar e monitorar e avaliar continuamente esses processos, né, assim como o processo PDCA, que quem conhece a metodologia do Planifica já está bem familiarizado. Então a gente planeja, faz, checa, né, uma melhoria, e faz a melhoria contínua. Então a gente planeja, faz, checa se deu certo, corrige o que tem que ser corrigido e age, né, e aí planeja novamente. Então, esse ciclo contínuo de melhoria, de avaliação e monitoramento das atividades que estão sendo feitas, né, para que a gente não perca a oportunidade dos ganhos com essas atividades. Então, aqui eu trago alguns exemplos de divulgação e organização. Então, busque fazer um documento em que você registre o planejamento, os critérios de inclusão, os participantes, os objetivos, que dia que serão esses encontros. Compartilhe esse documento com todos da unidade básica de saúde. Isso é bem legal para estar até capacitando os colegas, se houver desejo de fazer outros grupos além do seu. Aqui a gente tem 2 folders, né? O primeiro folder é do grupo de mulheres enquanto eu estava lá, e aí depois que eu saí, eles aprimoraram, né? Botaram até um QR Code ali para aquelas mulheres que quisessem participar, que elas entrassem no grupo do WhatsApp, e ali vocês veem que o próprio folder já coloca, né, o limite de que que é aberto para todas as mulheres acima de 15 anos. Então ali já está claro aos possíveis usuários integrantes quais são os critérios de inclusão e exclusão, né? E aí aqui a gente tem o grupo de luto, que foi um grupo realizado também na Clínica da Família Cisvalente, devido justamente a essa situação em que a gente viu que havia um sofrimento compartilhado entre as famílias das perdas, né, que houve durante esses conflitos no território. Então, alguns exemplos aí de grupos que atendem às demandas, necessidades dessa comunidade específica. Então, a literatura, né, ela traz a sugestão para... Perdão. Acho que eu pulei aqui. Para você está aparecendo o critério de inclusão dos participantes? Se alguém puder só me confirmar. Sim. No chat. Sim, perfeito. Pulou aqui para mim, desculpa. Tá. Então, aqui, né, os critérios de inclusão dos participantes. É importante, né, que esses participantes que são convidados a fazer parte desse grupo, que eles tenham disposição para o trabalho em grupo, né, que seja uma pessoa capacidade de criar, manter vínculos. Isso é importante principalmente quando a gente cita os pacientes, né, com condições, transtornos em saúde mental. Um paciente que seja aberto, né, para feedbacks e para se revelar, né, contar as suas próprias histórias, e que ele tenha reconhecimento de quando há um problema interpessoal, né, entre ele e outros integrantes, e que seja comprometido com esse processo do grupo, né, que assuma junto ao grupo essa corresponsabilização do cuidado compartilhado. E aí eu já tinha falado um pouquinho sobre o número de integrantes, mas quando a gente fala de grupos maiores, não que eles não possam acontecer, mas aí sugere-se, né, a literatura sugere a utilização da técnica da terapia comunitária, que eu já não tenho essa formação ainda, mas que é um recurso técnico aceito pelo Ministério da Saúde e que considera-se, né, para que sua utilização, os conhecimentos, os pressupostos norteadores dessa intervenção sejam mais adequados para grupos maiores. Então, para a organização desses encontros, né, a literatura traz a sugestão da gente organizar dessa forma. Então, primeiro a gente faz um aquecimento, e aí fala-se sobre o aquecimento inespecífico. Então pode-se fazer, eu gostava muito de fazer uma respiração inicial, não só no grupo de yoga, né, em todos os outros grupos, para que a gente possa todos
dar aquela respirada, alinhar as energias, e aí a partir disso fazer um aquecimento específico, em que a gente pode fazer uma dinâmica ou uma fala, enfim, que já traga o tema do dia. Então, algumas dinâmicas para quebrar o gelo, às vezes, né, no primeiro encontro, para se conhecer. Então, por exemplo, aquela dinâmica em que um colega apresenta o outro para o grupo, ou a dinâmica do espelho na caixa, né, em que você fala que, tô passando uma caixa, vocês vão abrir essa caixa e vão ver uma pessoa muito importante dentro dessa caixa, e quero que você fale um pouquinho sobre como essa pessoa está se sentindo hoje, e aí, quando ela abre, é o espelho, né, então ela fala sobre si, mas numa terceira pessoa, sem que os demais integrantes, após você, saibam que você está falando de si, né, então isso às vezes são dinâmicas que ajudam, assim, a quebrar esse gelo e aquecer. E aí, num segundo momento, então, a gente aborda o tema, e é importante que se prepare esse momento inicialmente, então, buscar metodologias que sejam dinâmicas, lúdicas e adequadas para o público, né, alvo que você elegeu. E aí, por fim, a gente faz um encerramento, em que espera-se que os participantes, né, estimula-se que os participantes expressem a sua percepção sobre tudo que foi abordado, e aí espera-se que o coordenador possa fazer uma síntese dos temas abordados, conclusões do grupo, e aí, nesse momento, inclusive, ele pode estar convidando os demais profissionais que participarem a trazer suas impressões, né, os demais facilitadores. E é importante lembrar que é recomendado que se estabeleça regras junto ao grupo, né, como eu citei lá no início, os acordos. Então, que todo encontro que no primeiro encontro a gente estabeleça esses acordos, e aí até é legal, às vezes, estar escrevendo esses acordos e talvez colocando eles na parede de onde vai ocorrer esses encontros, e que eles sejam revistos todo encontro, né? Então, essas questões sobre o não julgamento, manter o sigilo, buscar falar sobre si com respeito, esperar a fala do outro, né? E aí e deixar claro ao grupo que esses acordos podem estar sendo revistos quando necessários. E aí eu trago aqui para vocês um pouquinho sobre o PSE, né, porque a gente teve recentemente o fim da inscrição, e a gente tem historicamente aqui em Santa Catarina uma adesão de 100% dos municípios ao PSE, e a cada 2 anos o PSE elege, dentro das 14 temáticas de promoção de saúde e prevenção de doenças, elege algumas ações prioritárias. E para 2025 e 2026, como vocês podem ver nessa nota técnica, dentre as ações prioritárias eleitas, há saúde mental, saúde sexual e reprodutiva, que vai dialogar também com saúde mental, e promoção da cultura e da paz e direitos humanos. Então, o PSL se torna, aliás, a formação dos grupos se tornam, então, uma possibilidade para a saúde mental estratégicas, inclusive do PSE, lembrando que as ações do PSE, elas não necessariamente têm que ser feitas dentro da escola ou para os educandos, né, ela pode ser feita para os educadores e pode ser feita em outros locais também. Então, queria trazer esse lembrete aí para estimular os municípios neste ano e no ano que vem, estarem realizando atividades coletivas que abordem questões em saúde mental, ou promoção da cultura da paz, ou saúde sexual e reprodutiva, uma vez que isso pode computar para o PSE também. E aí, por que citar a saúde mental como um tema estratégico para a formação de grupos e do yoga, como eu vou especificar mais para frente, né? Como a gente já sabe, a atenção primária ela deve ser um nível de cuidado prioritário, a porta de entrada para as demandas de saúde mental, que costuma estar presente em todos os acolhimentos de forma transversal, e que devem ser abordados não só no tratamento, mas também na promoção, prevenção e reabilitação desses agravos, né? E hoje a gente sabe que a prevalência de transtornos mentais no Brasil e no mundo estão aumentando. Os estudos estimam que toda a comunidade vai sofrer com uma média de 10 a 12% de adultos usuários problemáticos de álcool e outras drogas. Esses são os números dos estudos que a gente tem aqui no Brasil, né? E 15 a 20% com transtornos mentais comuns, depressão e ansiedade, estando, né, mais altos nesses territórios em que há uma alta vulnerabilidade socioeconômica. E que no público jovem, a incidência de dificuldade de aprendizado ligada ao sofrimento psíquico está cada vez mais frequente. E aí aqui, né, acho que já vale a reflexão sobre se eu conheço meu território, se esses números estiverem muito diferentes, né, dos meus, da comunidade em que eu atuo,
Mas dada essa situação tão complexa, torna-se urgente, né, a necessidade da gente pensar em novas estratégias do cuidado, para além da consulta individual, para ampliar o acesso e a resolutividade esperada da APS. E no contexto da reforma psiquiátrica, também vale reforçar a potência do grupo para esse processo de desinstitucionalização desses pacientes, né? Não à toa os grupos compõem estratégia central nos CAPs, uma vez que eles auxiliam o usuário a se reconhecer como agentes do próprio cuidado, né? Como eu citei anteriormente, a reduzir, auxilia na mudança no modelo de atenção, porque ele não centra na medicação, ele valoriza o cuidado psicossocial compartilhado, ele promove a inclusão social, fortalece as redes no território, uma vez que amplia o vínculo, como eu expliquei, né, entre usuários e equipe, e entre os usuários. O grupo traz reflexão, né, sobre as práticas e construção de novos projetos terapêuticos, como eu citei anteriormente. Então, todos esses benefícios, eles vão dialogar com esse objetivo de desinstitucionalização e sociabilização desses pacientes, né. E aí, nesse cenário, por que yoga, né? O yoga, ele é uma tradição milenar hindu, que, segundo os indianos, foi codificado e sistematizado por Patanjali, através do Yoga Sutra, que traz os 8 passos para uma vida moralmente disciplinada e com propósito. E dentre esses 8 passos, a gente tem esses 3 que eu trago aqui, geralmente presentes nas aulas de yoga que experimentamos por aí, que são, então, os asanas, as posturas, os pranayamas, os exercícios respiratórios, e o dhyana, que a gente traduz como meditação, né? São diversos benefícios que o Ocidente vem estudando acerca dessas 3 práticas, né, que carregam em si os demais 5 passos desses 8, sendo a prática de yoga entendida como uma prática que, além do benefício físico que traz quanto atividade de relaxamento e flexibilidade, mas traz, como o Léo Fernandes lindamente colocou na sua dissertação de mestrado, a condução para uma vida mais integrada e menos complicada. E aí é nesse entendimento, então, que o yoga ele foi reconhecido como uma prática integrativa e complementar que pode ser aplicada no SUS, através da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, em 2017, como eu trago aqui na portaria, né, 849. E os benefícios do yoga, né, sobre transtornos específicos, principalmente demência, ansiedade, epilepsia, esquizofrenia, tem sido muito estudado, porém, a gente ainda sofre com a dificuldade metodológica, principalmente no que a racionalidade biomédica entende como evidência, né, então é muito difícil a gente fazer ensaios clínicos duplos cegos, né, randomizados com o yoga, uma vez que eu não consigo, né, colocar um grupo para realizar uma prática e outro grupo para não realizá-la sem saber que eles estão realizando, mas cada vez mais a gente tem estudado e tem, né, se recomendado na comunidade científica a prática como uma ferramenta de cuidado físico e mental, pelos benefícios, inclusive, já bem documentado dos asanas, né, que seriam as posturas. Então, eu quis trazer esse vídeo, que foi um vídeo realizado pelo programa de residência em medicina de família e comunidade do município do Rio de Janeiro, e ele retrata, assim, um pouco do que foi o nosso grupo de yoga. A gente, então, não sei se ficou bem claro ali, a gente teve 2 experiências. Uma foi a realização, que ele retrata no vídeo, de um grupo de yoga para os profissionais de saúde devido ao sofrimento compartilhado nesse momento de muita violência no território. Então, a gente estava, né, enfrentando conflitos armados semanalmente, e a gente entendeu que era necessário um espaço de cuidado com quem cuida, e nisso a gente já fazia um grupo de yoga para os usuários, que eu cito ali, né, nas terças-feiras da manhã, que foi esse grupo, então, que após encerrada a minha residência, foi assumido por uma usuária que fez a formação em yoga e passou a assumir o grupo. Ela já era facilitadora junto comigo, e hoje o grupo continua existindo, conduzido por ela, assim. Então, foi uma experiência muito gratificante. O próprio, na verdade, e aí eu gosto do exemplo do yoga como uma estratégia, às vezes, que muitas vezes os profissionais nos dizem, não, mas a minha comunidade não tem a cultura do grupo, né, como é que eu consigo incentivar a cultura do grupo, já que as pessoas não sentem-se à vontade de falar? E às vezes o yoga ele é uma ferramenta estratégica, ou outras práticas integrativas, em que
a pessoa vem motivada para uma prática física, então, o primeiro encontro, faz a prática física, entra-se em contato com a prática. No segundo encontro, há um momento de respiração, junto à prática. No terceiro encontro, junto a esse momento de respiração, há uma reflexão sobre como as pessoas se sentiram, e assim, aos pouquinhos, né, a gente vai conquistando um espaço de fala, vai quebrando o gelo, e quando a gente vê, para além dos benefícios com a respiração, com o relaxamento, com a meditação, muitas vezes esses usuários acabam se tornando, acabam compartilhando suas vivências e ali construindo também um espaço de fala, de escuta e de compartilhamento do cuidado, né? Então, aqui eu acho que vale reforçar também, né, que o grupo de yoga, ele deve ser conduzido por alguém que tenha formação em yoga, para que possa estar atenta às possibilidades de lesão e adaptações necessárias, né. Nesse meu grupo, na época, a única restrição é que eu não recebia gestantes, justamente porque eu não tinha feito a especialização de yoga para gestantes ainda. Agora que eu fiz recentemente, é algo que eu posso estar abarcando em projetos futuros, mas é muito importante que a gente esteja atento, né, a essas condições, e que a gente também faça uma anamnese prévia com cada integrante para estar adequando a prática física, né, e isso foi passado junto a essa usuária, então, que depois assumiu esse grupo. Então, acho que já estamos no limite do tempo, mas só, então, reforçar aqui, né, o grupo terapêutico como uma estratégia que está alinhada com o conceito amplo de saúde, da saúde coletiva, que possibilita a promoção de uma saúde, né, além desse modelo biomédico, fármaco-centrado, que vai dialogar muito com as práticas integrativas. Aqui eu trouxe uma foto de outro grupo que eu tive o prazer de participar, que era um grupo de acupuntura, no Centro de Saúde do Alto Ribeirão, e também de Florianópolis. E nessa imagem é o momento que a gente fez, estávamos deitados, mas às vezes havia possibilidade de fazer sentado, botando as agulhas no joelho, e ali já rolava uma troca, uma conversa. Então, com criatividade a gente pode pensar em muitas coisas, né? E reforçar novamente, então, essa tecnologia leve que propõe aí uma revolução no cuidado, e que está diretamente alinhada, né, com a nossa busca de um cuidado mais humanizado e mais eficaz. Então, queria trazer para vocês aqui alguns materiais que estão facilmente disponíveis na internet e que estão muito bons, trazendo um pouco mais a fundo, passo a passo, de como formar um grupo, com alguns exemplos práticos. Esse do meio aqui, ele é ele está em espanhol, eu não encontrei ele em português, acho que tem a versão em inglês também, mas ele propõe um grupo fechado de 8, ele é feito pela OMS, ele faz parte de um curso de capacitação do Manual de Intervenções que se chama Mini Mental Health Gap, que já está sendo realizado em algumas regiões do estado, mas ele traz o passo a passo de como fazer um grupo fechado para o cuidado de pessoas com depressão. Então ele traz, inclusive, o número de encontros, o que realizar cada encontro, está bem didático. E aqui eu trago também o convite para que assistam essa web palestra que foi realizada pelo Telesaúde em 2016 ou 2015, eu não consigo enxergar aqui, mas apesar de já fazer um tempo, está bem, é um assunto atemporal, e a Mônica, diferente de mim, né, ela é psicóloga com muitos anos, muito tempo de prática com grupos terapêuticos, e aí ela traz todo o repertório teórico, né, da psicologia, tá muito legal esse espaço. E aí também temos esses dois espaços ofertados, facilmente encontrados no YouTube também pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família, um de 2022 e outro de 2024, que também trazem esse tema e um pouco mais de como colocar esses grupos em prática. E é isso. Eu trouxe aqui o conceito de Namastê, né? Todo mundo, quando vai no grupo de yoga, na aula de yoga, às vezes fala Namastê e não sabe bem o que significa, mas a gente traduz o Namastê como não só como uma palavra, né? Tem um significado muito profundo, mas a gente diz que através do Namastê eu digo ao outro que eu honro a sua luz, o amor, a verdade, a beleza e a paz dentro de você, né? Porque também estão dentro de mim. Então, esse conceito de
de grupo quanto unidade, né? E compreender que a gente sempre tem o que aprender com o outro, né? Eu acho que ele carrega em si o conceito da importância e da potência que tem em todos os encontros, né? E é por isso que eu amo o que eu faço, amo yoga e estou muito feliz por poder compartilhar um pouquinho dessa minha experiência com vocês. Espero ter contribuído. Muito obrigada. Muito obrigada, Júlia. Que lindo o teu trabalho de residência. Que bonita a tua trajetória até aqui. E que prazer te receber novamente para falar desse assunto. Gostei muito da tua apresentação. Queria comentar sobre o que eu achei interessante, a importância de, quando a gente for criar um grupo, um território, a gente entender esse território e qual é a necessidade real. Muitas vezes a gente chega lá na atenção primária querendo, vamos montar grupo, vamos montar um grupo disso, mas qual é a necessidade dessa população, né? O que eles precisam? O que eles podem aproveitar do que a gente tem? E eu achei muito legal que tu tocou nesse assunto, que tu trouxe ali todo um contexto da comunidade onde tu estava inserida e como avaliar tudo isso para montar esse grupo. E eu queria saber, primeiro eu queria avisar o pessoal que esse é o momento da gente mandar todas as dúvidas que a gente tem para a Júlia. Eu vi que tu trabalhou lá no Rio, daí tu veio aqui, trabalhou ali no Ribeirão, com yoga e com a saúde mental também, né? Eu queria te perguntar quais são as diferenças, os desafios que tu encontrou nesses diferentes locais. Pergunta desafiadora, Roberta. Porque assim, os desafios, eu acho que eles surgem na complexidade do que pode surgir nesses encontros, né? E claro que num local em que há muita violência, em que há muita vulnerabilidade, a comunicação ela já é um pouco mais violenta, então existia um pouco mais de necessidade de mediação de conflitos nas conversas. Eu sentia um desafio maior quanto facilitadora de conseguir mediar esses conflitos, então interromper quando necessário e não deixar a coisa ganhar mais proporção, né? E também de acolhimento de sofrimentos que às vezes eram narrativas muito difíceis, muito dolorosas, que surgiam, né? Que a gente não esperava, enfim, de coisas que as pessoas acabavam dividindo ali no grupo. E nesse sentido foi muito bom eu contar com o apoio de outros facilitadores, de outras categorias profissionais, inclusive quando a gente decidiu fazer um grupo de cuidar de quem cuida, a minha primeira iniciativa foi chamar o NASF e dizer, olha, eu preciso do apoio de vocês, porque eu também faço parte dessa equipe que está em sofrimento, que está vivenciando esses tiroteios, mas assim como é terapêutico para mim ofertar esse espaço, né, eu gostaria de ofertar algo terapêutico para meus colegas e aí como fazer caso surja algo que, enfim, né, algum sofrimento que me envolva, inclusive, quanto colega, isso tudo é possível, né, a gente tem que estar sempre se preparando para essas possibilidades. Mas, no geral, assim, tu falaste dificuldades e eu não consigo lembrar de uma situação específica que eu encarei como difícil, assim, para mim foi tudo muito gratificante sempre, mesmo. Eu lembro desses momentos de compartilhar histórias muito dolorosas, muito difíceis, e a gente ter que se colocar quanto apoio, mas que no fim acabava sendo mais fácil, porque no consultório isso também vinha, né? Então isso já era um desafio implicado por estar naquele território. Então no consultório isso vinha, mas eu estava sozinha, e havia uma expectativa, uma demanda sobre mim enquanto médica naquele momento, e aquilo tornava aquele momento muito desafiador. Mas no grupo isso se facilitava, porque aí aquela acolhida não era só minha, era do grupo como um todo e às vezes de pessoas que tinham experiências similares. E aí que vem a questão da alteridade que eu falei, né? Eu não tinha como dizer que eu imaginava o que essa pessoa estava enfrentando, mas muitas vezes a outra usuária que fazia parte do grupo, ela sim, sabe, podia dizer, porque ela tinha passado pelo mesmo, assim. Então, na verdade, eu acho que o grupo, ele
ele tem essa complexidade, mas na prática ele mais ajuda e facilita esses desafios esses desafios vão se reproduzir no consultório também, porque é isso, né? O grupo ele reproduz a cultura da comunidade que eu atendo, então, inclusive a cultura da instituição, né? Isso a Mônica traz na web palestra dela, eu achei muito interessante, que se eu tenho uma unidade de saúde em que os profissionais não se comprometem com o trabalho, isso pode surgir no grupo também, né? Que eles não se comprometam em estar ali, enfim. Então, o que a gente vive no consultório, a gente vive também no grupo, às vezes mais potência, mas também com mais auxílio para lidar com a situação. E assim a gente consegue transformar essa cultura, né? Com certeza, e no grupo a gente tem, assim, a gente depende da vida pessoal da pessoa para garantir a adesão dela, né? Que ela consiga ir. Tem o trabalho, tem o dia a dia da pessoa, pode ser que tenha acontecido alguma coisa, então tudo isso faz diferença. E aí tu comentaste também sobre a consciência corporal, que as pessoas que participaram do grupo nunca tinham se dado conta da respiração. E eu queria te perguntar, como é um grupo, né, que vocês tinham encontros periódicos, com quantos encontros as pessoas já começavam a te dar esse retorno? No primeiro encontro. Mas isso que tu trouxeste, Roberta, sobre a questão do horário é bem importante, eu não comentei, isso a gente tem que pensar também, né? Porque ofertar um grupo num horário comercial é uma barreira de acesso. A gente sabe que a gente sofre com isso, mas, inclusive, o grupo de yoga eu fazia às 7 horas em ponto. Então, eu chegava antes da unidade abrir para iniciar o grupo, para garantir que esses participantes pudessem estar ali presentes antes do horário de trabalho, né? Mas essa devolutiva, isso foi uma coisa que me marcou muito, porque eu tinha usuárias de todas as idades, e já no primeiro encontro, uma senhora de 70 e poucos anos veio para mim e disse: eu nunca tinha parado para respirar e prestar atenção na minha respiração. E é impressionante, ela me falou. Eu fiquei pensando, né, 70 anos de vida e nunca tinha se proposto ou tinha tido a oportunidade de parar para fazer isso. E aí o impacto, às vezes, que pequenas coisas podem ter, né, na nossa vida. Com certeza, é nesses pequenos momentos aí que a gente olha e fala, é isso. É para isso que eu tô aqui, para isso que eu estudei, para isso que eu me dediquei. E que legal, né, tu viver isso. Pessoal, estamos nos encaminhando para o fim da nossa web. Eu quero agradecer a participação de todo mundo. Júlia, vou te agradecer mais uma vez e vou te passar a palavra para te fazer uma fala final. E fique à vontade também para agradecer. A palavra é sua. Obrigada, Roberta. Acho que é isso. Espero poder ter contribuído e motivado os profissionais por aí em Santa Catarina a estar realizando os grupos, né? Como eu trago aqui talvez o que eu queria trazer nos meus exemplos práticos é que a oferta desses grupos eles também foram muito terapêuticos e muito enriquecedores para mim, né? Quanto profissional, quanto ser humano. Então, por isso eu acredito muito nos grupos como uma ferramenta terapêutica e espero que a gente possa estar criando muito outros espaços para estar debatendo e aprofundando esse tema. Muito, muito obrigada por todos os presentes também. Obrigada, Júlia.